friozinho, né? Quem que você disse? Alguém pra dormir de conchinha? Que tal um bom livrinho pra te aquecer nesse inverno? Hello, galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim indicar alguns livros que são de aquecer o coração, de aquecer a alma, pra te aquecer nesse inverno. Porque não é todo mundo que tem alguém pra dormir de conchinha. E nem é todo mundo que sente falta de alguém pra dormir de conchinha. Às vezes a gente realmente sente falta de uma boa leitura, então é isso aí. Então pra essa galera que tá procurando alguma coisa legal aí pra ler, eu tenho algumas indicações pra vocês e eu espero que vocês curtam. Aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, me segue lá nas redes sociais também, Instagram, Twitter. Eu uso muito o Scooby também, se vocês quiserem me seguir por lá, tá tudo aqui embaixo. Lembrando que todos esses livros têm link de compra aqui embaixo na Amazon e comprando pelo link do canal, vocês ajudam super aqui meu trabalho, então bora pra essa listinha de aquecer o coração. Na real, eu separei eles em categorias, assim. Vamos começar com romance. E o livro que eu separei aqui pra vocês é o tipo de romance que eu adoro ler, porque é aquele romance que tem uma história de fundo, assim, bem presente. Ele é um romance leve e não aqueles todos bem melosos, sabe? Ele é bem sutil. Mas aqui no caso eu tô falando de The Sun is Also a Star. No caso, o Sol também é uma estrela. Ele já tem publicado aqui, apesar dessa minha edição aqui ser gringa. E aquilo, né? Esse romance, ele é aquele romance que não ultrapassa o limite do romance pra quem não gosta muito de romance. Talvez esse devia ser o nome da categoria. A Natasha é uma menina que acredita muito em fatos, em ciência, no que é concreto, no que é certo. Ela não é o tipo de pessoa que se apaixona à primeira vista, nem nada do tipo. Ela é uma pessoa muito realista, sabe? Muito centrada. E a família dela vive ilegal nos Estados Unidos, apesar dela ter nascido e crescido nos Estados Unidos, foi criada lá, então é a única realidade que ela conhece. Porém, a família dela está sendo deportada e ela tá tendo que ser obrigada, né, a se mudar, a sair dos Estados Unidos para uma realidade que ela não conhece, porque ela é americana, ela nasceu lá, ela cresceu lá, ela simplesmente não vai acatar a decisão de ser deportada sem lutar por isso. Então, assim, a gente tá acompanhando o último dia dela em Nova York. E o Daniel, né, o Daniel, ele é totalmente o oposto. Ele é completamente sonhador, o sonho dele é ser um poeta, ele gosta de artes, ele é filosófico, ele acredita no destino, mas ele nunca teve realmente o direito de ser quem ele se sente, né, como ele realmente é, por causa das expectativas dos pais dele muito fortes em cima dele. Então ele sempre foi o bom aluno, sempre foi o filho exemplar, ele sempre seguiu as regras, sempre fez tudo certinho, mas no fundo ele é assim. Principalmente quando ele conhece a Natasha, né? Vendo ela, vendo o esforço dela pra lutar por quem ela é, pelo que é dela de direito, sabe? Ele começa a se inspirar a ser um pouquinho assim também. E eles acabam se conhecendo, né, nesse último dia, supostamente o último dia dela em Nova York. Mas o que é muito interessante é porque, sim, o livro todo se passa em um dia, mas no fundo você sente como se fosse muito mais. É interessante os pontos de vista do livro, porque ao longo do livro você tem o ponto de vista dela, o ponto de vista dele, o ponto de vista do universo, o que é muito interessante, né, do destino, do universo, ponto de vista de outras pessoas que esbarram com eles durante esse dia. E é muito legal você acompanhar isso dessa maneira, porque o livro é tão bem construído que você realmente vai percebendo como você tem realmente um impacto na vida de uma outra pessoa, mesmo que vocês só tenham algum tipo de interação por minutos, sabe? Então é surreal a forma como as coisas vão se organizando, vão se juntando, quebra-cabeças, assim. E é muito, muito realista e ao mesmo tempo é muito incrível, é tocante, é emocionante, eles dois são fofíssimos e, assim, eu amo. A minha próxima categoria aqui é família. Então eu separei aqui um livro que tá relacionado à família, pra quem gosta de ler sobre esse tópico. Eu já falei desse livro algumas vezes aqui no canal, eu já fiz um vídeo pra ele, exclusivamente pra esse livro, lá atrás, quando eu recebi, na época eu recebi ele no VIB, que é o Very Important Book, a caixinha que a galera envia, né, com cópias antecipadas. Então o meu livro é uma cópia antecipada, mas assim, ele já tá aí mais do que publicado, né, e eu acho que ele é muito, assim, incompreendido. Na verdade, não necessariamente incompreendido. Eu acho que as pessoas não falam dele o suficiente, eu acho que ele não chegou a pessoas o suficiente, e eu sinto que parte da minha missão com este canal, a minha missão na Terra,
é levar esse livro até vocês, é fazer com que vocês, o máximo de pessoas, leiam esse livro, porque assim, eu amo demais, ele é incrível e eu só tenho memórias muito boas desse livro e eu chorei absurdamente lendo ele, é incrível. Então, no tema família, eu trouxe pra vocês as 3 partes de Grace. Sim, quem tá aqui no canal há muito tempo já não me aguenta mais falando desse livro, mas olha só, eu vou continuar falando dele de tempos em tempos. A Grace, ela é uma adolescente e ela acaba engravidando. O rapaz que engravida ela não quer nada com isso. Ela fica sem saber o que fazer. Os pais dela aconselham ela a dar o filho pra adoção, porque ela é muito nova, ela não tem capacidade de criar uma criança sozinha e eles não vão poder ajudar, e eles estão preocupados com o futuro dela, e enfim. Só que no caso, ela também é adotada, e ela fica com aquilo no coração. Será? O que eu faço? Porque ao mesmo tempo ela foi adotada, ela tem muito amor na família dela. Então ela vê a adoção não como uma coisa ruim, porque ela teve a melhor adoção, sabe? Ela teve uma vida incrível com a família. Mas isso acaba fazendo ela se questionar muitas coisas. Por exemplo, a mãe dela, a mãe biológica dela, agora que ela tá pra passar por esse processo de adoção, ela fica pensando, nossa, como é que foi pra minha mãe biológica? Será que eu conseguiria entrar em contato com ela? Como será que foi? Será que ela sofreu pra me dar da mesma maneira que eu tô sofrendo? E ela meio que queria um apoio, né, nesse momento. Então ela vai à procura da mãe dela biológica e ela descobre que, na verdade, a mãe dela acabou tendo outros filhos. Então ela tem irmãos que também foram dados pra adoção. Então ela começa a ir em busca desses irmãos também pra conhecer um pouquinho deles. E aí a gente conhece a Maya, que também foi adotada, e a família dela também é muito incrível, a família dela é completamente apaixonada por ela. Os pais dela acabaram depois conseguindo ter filhos, né, depois de ter adotado a Maya. Só que a Maya tem alguns questionamentos. A família da Maya é toda ruiva e a fisionomia dela é totalmente diferente, então fica bem evidente que pra todo mundo que ela foi adotada. Isso teoricamente não é um problema pra ela, ela sabe disso, sempre lidou muito bem com isso, e a família dela ama ela demais, mas ela fica sempre se questionando sobre o seu lar, sabe? Sobre os seus. E também tem o Joaquim, que é tipo assim, a minha vida inteirinha esse personagem. Ele, ao contrário da Maya e da Grace, não foi adotado. Não teve a sorte de ter um lar harmonioso, um lar com pessoas que amavam ele. Ele ficou no sistema durante muito tempo. E ele sofreu muito, passou por muitos lares adotivos, passou por muitas coisas. Mas ele é um anjo, sabe? Eu acho que eu nunca li um personagem tão perfeito. E aí, aos poucos, eles vão se aproximando e se descobrindo como irmãos, se descobrindo como família. Tem muitas questões interessantíssimas nesse livro sobre escolhas, sobre escolhas que a vida te obriga a fazer e outras que você acaba seguindo o caminho que te leva a elas, né? E assim, esse livro é muito emocionante, ele é tipo assim, absolutamente tudo, gente. Mais um livro super emocionante, mas esse aqui eu coloquei dentro da categoria vida, apesar de que ele poderia facilmente também estar na categoria família, porque a gente tá lidando com família aqui também. Mas aqui eu tô falando de Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Inclusive tem 2 livros da Catherine na minha lista, porque eu amo essa mulher. Eu já falei desse livro também algumas vezes aqui no canal. A Andy, ela é de uma família onde o pai dela não é presente. Ela tem uma mãe que basicamente parece a irmã dela, né, porque apesar dela ser muito nova, é ela que é responsável pela família. E tem uma irmãzinha mais nova que tá dentro do espectro, né, ela é autista. E conta um pouco, retrata um pouco da dificuldade de criar, né, cuidar da irmãzinha dela, sendo que ela é tão jovem, cuidar da mãe dela, né, porque ela que é basicamente responsável por tudo, né, da família, por tomar as decisões. Ela foi obrigada a amadurecer muito cedo e eles acabam indo morar na casa da tia delas durante um período, e a irmãzinha dela tem alguns episódios em que ela perde totalmente o controle e fica gritando durante muito tempo, muito alto, e elas já foram expulsas de vários lugares por causa disso. E isso começa a acontecer na casa da tia dela também, que tá passando por um momento de depressão, então já é difícil pra tia dela também. Só que a irmãzinha dela acaba se acalmando com o cachorro do vizinho. Por algum motivo ela odeia animais, mas ela adorou, ela ficou completamente apaixonada pelo cachorro do vizinho, especificamente o cachorro do vizinho.
E aí ela fica ali o tempo todo na grade, só se acalma com o cachorro por perto. E, enfim, foi um alívio, assim, tanto pra irmãzinha, né, criar essa conexão, quanto pro resto da família. Só que o vizinho também tá passando por muitas coisas e no começo ele é bem frio e fica bem afastado da família dela, não quer se envolver, ele não quer se envolver com ninguém, sabe? Ele quer viver a vida dele sozinho e aproveitar a aposentadoria dele que tá chegando aí, e ele vai se mudar. Então ela fica completamente desesperada, porque a única coisa que acalma a irmãzinha dela é o cachorro. É a cachorrinha, né? Porque na verdade é a cadela. Enfim, e ele vai se mudar e vai levar a cadela junto. E aí o que vai ser? Como é que vai ser quando ele se mudar? Então a gente vai acompanhando aí essa história, também a proximidade dela com a história do vizinho. E ao longo dos anos, né, é uma história que leva um tempinho aí, a gente vai seguindo ela. E tipo assim, gente, eu fiquei completamente envolvida na história, eu fiquei completamente emocionada com a história. A gente vê aí a luta dela, sabe, e tentando manter o equilíbrio entre ser uma adolescente e, na verdade, ser uma adulta. E a dificuldade da relação dela com a mãe dela, da responsabilidade que ela sente em relação à irmã, o quanto ela ama essa irmã e ela faz absolutamente tudo por ela, né? Muitas vezes abre mão, a maior parte das vezes abre mão de si pela família. E o vizinho também, a amizade dela com o vizinho, e ele ajuda, ao mesmo tempo, conseguindo mostrar pra ela que sim, é importante família, mas assim, você também precisa viver por si, sabe? Você precisa se prezar pela sua felicidade também, porque você não é simplesmente um instrumento pra facilitar a vida dos outros, você tem uma vida também, sabe? Então, assim, é absolutamente incrível. Pra fantasia, eu dei uma roubadinha e eu coloquei 2 livros que eu vou indicar aqui pra vocês. Um deles é o Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Eu acho esse livro bacana pra ler no inverno por causa da vibe dele. Ele tem uma vibe que, na verdade, me lembra um pouco a Bela e a Fera. Então, assim, acho que combina. Ele é um livro de fantasia única, então, assim, pra galera que quer ler um livro de fantasia e terminar aí, né, essa é uma boa opção pra vocês. E aqui a gente segue a Elizabeth, e ela cresceu aprendendo que feiticeiros são criaturas maléficas, que ela não pode confiar neles e que eles são péssimos, que a magia deles é ruim, é demoníaca. Ela foi criada numa grande biblioteca, assim, que é quase tipo um monastério, sabe? Então ela foi criada nessa grande biblioteca e os livros lá são incríveis, assim, eles praticamente têm vida, eles sussurram, eles estremecem. A biblioteca em si é uma das coisas mais incríveis, uma das ambientações mais incríveis que eu já li foi a dessas grandes bibliotecas, né? Parece que quando ela vai narrando, o lugar salta das páginas, assim, é surreal, é muito bem descrito. E o sonho dela é se tornar uma grande guardiã, né? Porque são os guardiãs que protegem esses exemplares mágicos, essas grandes bibliotecas que contêm livros com muitos feitiços perigosos e importantes, né? E só que acontece, tipo, uma espécie de sabotagem, né? Ali dentro. E ela se vê numa situação muito complicada, em que ela é implicada como a principal culpada aí do que tá rolando. E a única pessoa que, na verdade, vem pra ajudar ela nisso é um feiticeiro. E aí ela vai ter que meio que lutar contra os preconceitos, né, contra todas as coisas que ela cresceu aprendendo, porque ele é a pessoa que tá do lado dela ali, e pra tentar mostrar pra todo mundo que ela é inocente. E ao mesmo tempo isso faz ela se questionar sobre tudo, né? Sobre a ordem lá que ela cresceu, sobre o motivo das leis e das crenças deles. E será que ele é tão mal assim quanto as pessoas dizem? Será que os feiticeiros em geral são tão ruins assim? Se ele é a única pessoa que tá do lado dela, né? Então essa fé inabalável que a gente coloca em certas coisas, né, faz a gente questionar isso e abrir os olhos pro mundo, né, e pra realidade em que você vive, o que você vê, e não só no que você escuta falar. Então, assim, tem umas lições muito legais, muito interessantes. A fantasia é muito bem descrita, os personagens são muito queridos, ele é um livro que cresceu muito em mim. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez eu fiquei meio... não sei, é legal, mas assim... E aí quando eu terminei, e aí eu fui pensando, lembrando, o livro foi crescendo cada vez mais em mim. Então fica aqui a indicação pra vocês. E além disso, eu também coloquei aqui Lendários, da Tracy Deonn. E, gente, esse livro foi uma das maiores surpresas pra mim. Foi um dos livros que eu finalizei no ano passado, assim, foi um dos últimos que eu li. Eu achei que já não teria nenhum livro mais 5 estrelas pro meu top 5, né? E esse livro que veio, e tipo assim...
tomou meu coração de uma maneira absurda. A mitologia dele é muito incrível, a ambientação é maravilhosa, os personagens são incríveis e eu fiquei completamente apaixonada. E eu tô louca pela continuação. Esse aqui não é um volume único. E aí a gente segue a Bree. Ela perdeu a mãe num acidente quando ela era bem novinha, e aí ela acaba optando por sair debaixo das asas do pai e ir pra essa universidade, onde a mãe dela estudava, e ela tinha ouvido muito falar desse lugar, mas a mãe dela não queria que ela fosse pra essa universidade, só que ela vai mesmo assim porque ela quer estar no mesmo ambiente que a mãe estava e quer viver aquilo, sabe? E ela tá passando por um processo de luto muito difícil, então a gente acompanha um pouco disso também. E ela vai pra lá com a melhor amiga dela de infância. Só que quando ela chega lá, tem esses clubes, né, que tem muito lá, nessas irmandades nos Estados Unidos, e tem uma que descende lá desde a Távola Redonda, sabe? Desde Rei Arthur. Tem muito mistério envolvendo esse lugar, tem muito mistério envolvendo essa irmandade, muitas coisas começam a acontecer e fazem ela se questionar sobre quem ela realmente é, sobre os segredos que a mãe dela guardou dela, o porquê que a mãe dela não queria que ela ficasse lá. Ao mesmo tempo a gente acompanha também um pouco do amadurecimento dela e, tipo, quando as coisas vão acontecendo e as amizades que você tem, elas permanecem, mas as coisas às vezes mudam. Então, e isso acaba abalando às vezes uma amizade que tá com você desde muito cedo, sabe? Porque às vezes é difícil você aceitar a mudança e você conseguir se adaptar a ela, e as pessoas estão se descobrindo, e nesse meio tempo isso acaba abalando uma amizade que você tem. Então é legal acompanhar esse tipo de coisa também. Dentro do quesito aventura, eu coloquei aqui mais um livro da Catherine Ryan Hyde, dessa vez Leve-me com Você. E ele tem um quê, assim, de ajudar a gente também a passar pelo processo do luto. Ele tem um quê de família aqui também, sabe? Vocês percebam que eu gosto desse tipo de temática. Mas aqui a gente segue um pai que tá levando as cinzas do filho dele em uma tour pelos Estados Unidos. Na verdade, eles gostavam muito de parques naturais e conversavam muito sobre isso. Então, o pai tá levando as cinzas pra esse lugar onde ele quer, né, deixar as cinzas dele lá. Só que no caminho o trailer dele dá um problema e ele é obrigado a parar num mecânico no meio, assim, do fim de mundo. E o que acontece é que tem uma situação acontecendo aí com esse mecânico e ele tem 2 filhos pequenos e por alguma intervenção do destino aí, que eu não quero especificar nada, né, porque é interessante você ir descobrindo, ele acaba responsável por essas 2 crianças. No momento em que ele não tava bem pra ser responsável de ninguém, porque ele tava passando por um processo de luto muito difícil, né, da perda do filho, e tava em uma viagem muito especial, mas ele acaba sendo encarregado de cuidar dessas 2 crianças e acaba levando os 2 junto com ele nessa viagem. E essas crianças, assim, acabam de certa maneira salvando ele, na mesma medida que ele acaba salvando essas crianças. E assim, a relação deles é incrível, o livro é maravilhoso, tem passagens lindas, ele é totalmente de aquecer a sua alma, de aquecer seu coração, te dando um abraço, sabe? Porque faz você pensar na vida, na morte, nas superações, nos seus objetivos, num caminho a seguir, e você se permitir ficar triste por um tempo, mas você não permitir que essa tristeza te domine, sabe? E que por mais que você pense que tudo acabou, sempre aparece alguma coisa na sua vida pra mostrar que ainda tem muita coisa pra acontecer, sabe? Então, assim, surreal, incrível, primoroso. E dentro da categoria reflexivo, eu também separei 2 livrinhos aqui que eu amo demais. Um deles eu acabei de ler, ainda não saiu o vídeo de resumão, né, onde eu converso com vocês sobre os últimos livros que eu li, mas vai sair em breve, e é Flores para Algernon. E eu sei que esse livro ele é mais do que indicado, mas como eu só li ele agora, eu só posso, né, falar dele agora. E eu acho que cabe muito aí, porque ele é super reflexivo, né? Ele, na verdade, tem um quesinho aí de drama, porque bate aquela tristeza, assim, mas ao mesmo tempo me fez refletir sobre coisas que me aqueceu por dentro. Porque às vezes a gente cobra muita perfeição da gente, sabe? A gente cobra muito alcançar o nível dos outros, e das coisas que os outros, onde os outros estão, sabe? Um patamar da vida e de todo o resto. E às vezes a gente não sabe se o patamar em que o outro está realmente funcionaria pra gente e faria a gente feliz ou não, sabe? Então, assim, me fez pensar em muitas coisas, ele é muito reflexivo, mas em geral a gente acompanha aqui um personagem que é o Charlie. Ele tem deficiência intelectual e ele acaba passando por uma cirurgia que vai deixar ele mais inteligente, vai deixar ele super inteligente. Só que, tipo assim, vai deixar ele um gênio.
né, ele acaba superando todas as expectativas. E aí a gente vai acompanhando isso aqui como se fosse o diário dele, desde antes da operação, como era a vida dele, e a partir do momento que ele fez a operação e como é que ele vai, sabe, as coisas vão acontecendo. Então, assim, é pra explodir a sua mente. E além dele, eu coloquei também Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. Esse daqui eu também já indiquei algumas vezes aqui, inclusive o primeiro vídeo do canal de resenha foi desse livro. E ele na verdade, ele é um livro que ele é praticamente assim, um diário com algumas listinhas dessa criança que tá em estágio terminal. Então a gente já sabe que a criança vai morrer no final, é câncer, né? E a gente já sabe, né? A gente entra no livro preparado que isso vai acontecer. E a gente vai acompanhando a história dele, né? Com as coisas que ele compartilha do dia a dia, curiosidades sobre adultos, coisas que ele enxerga diferente dos adultos, perguntas que ele se faz sobre por que os adultos agem assim ou por que outras crianças agem assim, quais são os sonhos dele. E assim, o livro ele vai acabar com a gente, mas no sentido bom, assim, porque faz a gente apreciar a vida, faz a gente ver as coisas de uma maneira diferente. Ele tem muitas coisas incríveis, sabe? E eu sei que você precisa estar num tipo certo de mentalidade pra ler, porque, né, não é fácil ler esse tipo de história, toca muito a gente. Mas assim, se você sentir que tá na vibe de ler algo assim, ele tá mais do que indicado. E pra finalizar aqui, eu coloquei uma graphic novel que eu gosto muito também, que se chama Lara Jean Vive Terminando Comigo. Eu amei essa graphic novel e eu acho que ela é totalmente pra aquecer o seu inverno, pra aquecer a sua alma. A gente tem aqui a Freddie, e a Freddie, né, a namorada da Lara Jean, mas a Lara Jean vive terminando com ela. Sempre. E a Lara Jean não é uma pessoa muito bacana, sabe? Não é um relacionamento muito bacana. A Freddie sabe disso, todo mundo sabe disso, mas é muito difícil você sair de um relacionamento assim quando você tá muito envolvido, né? Então, mais uma vez aqui, a Lara Jean terminou com a Freddie e foi péssima sobre isso. E a gente vai acompanhando dessa vez a tentativa da Freddie de seguir em frente, ou de ter a Lara Jean de volta, ou de, sabe? A gente vai acompanhando a mentalidade dela, os amigos dela e como ela tá lidando com esse último término. E assim, gente, ele tá muito mais do que indicado também se você terminou um relacionamento, ou se você tá em um relacionamento que você sabe que ele não tá fazendo bem pra você, mas você tá com dificuldade de seguir em frente porque rola aquele apego, rola um monte de coisa, né? Insegurança, medo, enfim, ainda tem sentimento, então é muito difícil você terminar quando ainda existe o sentimento, né? Então, assim... Enfim, galerinha, esses são alguns dos livros que eu vim aqui indicar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Coloquem aqui embaixo se vocês têm dicas de livros que vocês acham que aqueceriam o inverno. Muito obrigada pela companhia. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.